Falando em deportação de ilegais, o que já acontece há muito tempo, não é uma exclusividade desses que chegaram agora. Presidente Bolsonaro foi abordado por repórteres na condição de presidente da República e fez essa seguinte fala que eu quero dividir contigo. Lembrando e falando ainda dessa questão dos deportados, vamos ouvir. O presidente Bolsonaro também falou sobre brasileiros deportados pelos Estados Unidos. Um avião fretado pousou na madrugada de sábado em Belo Horizonte com pelo menos 70 pessoas. O presidente comentou as informações de que alguns passageiros teriam sido algemados. Qual o tratamento que a lei americana dá para quem está lá ilegalmente, não é esse? Nós temos que respeitar a lei americana. No Brasil, até pouco tempo, tínhamos um terrorista aqui e foi dado status para ele de refugiado, o caso Cesário Batisti. Tá? Isso, eu gostaria que as leis brasileiras fossem parecidas com as americanas e fossem cumpridas. Como é, por exemplo, aqui no Brasil, eu vi outro dia, o marginal fugindo da polícia atirou para trás. Chegou-se à conclusão, como estava atirando sem fazer pontaria, estava agindo em legítima defesa. Vai fazer nos Estados Unidos. Tem estado, você começa com 20 anos de cadeia ao atirar num policial, ou apontar uma policial, quem dirá atirar. Então, aqui, por exemplo, aqui tem audiência de custódia. O cara é pego com 10 quilos de cocaína, vai para a custódia e vai para a rua. Lá ele vai para a cadeia, cumpre 30 anos de cadeia no mínimo. Quem sabe uma prisão perpétua. Qual país está dando certo? O Brasil ou os Estados Unidos? Qual país está dando certo? O Brasil ou os Estados Unidos? Mas o senhor não pode aproveitar o bom relacionamento que o senhor tem com o presidente? Jamais pediria para ele. Você acha que eu vou pedir para ele descumprir a lei dele? Tenha paciência. Tenha santa paciência. A lei americana diz isso. É só você não ir para os Estados Unidos de forma ilegal. Silvio, é o assunto ainda que está na mídia, porque estão tentando, já desde o início, desumanizar a gestão Trump, pelo menos aqui no Brasil. Lembrando que estes que chegaram, ilegais e criminosos, né, os ilegais e os criminosos, já estavam presos aguardando a decisão de um juiz, ou seja, isso ainda na gestão Biden, que mandou de volta para o Brasil durante os seus 4 anos, mais do que Trump enviou durante a sua primeira gestão. É a imprensa tentando fazer o seu papel de desumanizar mais uma vez um líder da direita mundial. Silvio. É impressionante porque isso sempre aconteceu, mas só é notícia, por exemplo, com o presidente Jair Bolsonaro em 2020, no vídeo que você acabou de exibir, e agora com a volta de Donald Trump à Casa Branca. Porque durante todos os governos do PT, por exemplo, isso não é noticiado. E aí pessoas desembarcam no Brasil algemadas, não é notícia, porque o governo é do PT. Quando o governo é do presidente Jair Bolsonaro, aí sim, há uma tentativa de vitimizar quem está chegando, independentemente da situação pregressa. Estamos falando de pessoas que estavam nos Estados Unidos ilegalmente. Os Estados Unidos não são o Brasil. Não é um lugar, uma terra sem lei, onde você pode invadir propriedade, por exemplo. Onde tem um movimento há anos, há décadas, invasor de propriedades no campo. Aliás, tem um braço urbano também na cidade de São Paulo bem conhecido. Líderes bem conhecidos. Bonezinhos do MST que circulam entre jovens de classe média alta. O Brasil tolera você cruzar a fronteira e entrar num país vizinho como entrar na casa de alguém. Agora, nos Estados Unidos não tem lei. Então, o que é que está acontecendo? A lei está sendo cumprida porque tem lá agora um presidente recém-chegado com a caneta na mão, com poder de decisão e que chegou batendo na mesa e dizendo vamos colocar as coisas no lugar. Então há uma tentativa, como você disse, de desumanizar a figura do presidente Donald Trump, lembrando que o apito de cachorro vem antes, né, quando o presidente da República, Lula da Silva, dá um recado para essa militância de redação que atua com o microfone na mão, dizendo se ele ganhar é um nazismo com outra cara. Foi dito isso pelo presidente Lula, está em todos os lugares, basta pesquisar no Google. Portanto, já há um recado. Olha, o vilão vai voltar ou pode voltar à Casa Branca, naquela época ele poderia voltar, já se consumou. Então, há toda uma narrativa.
jornalistas de algumas emissoras, Pitoli, não falo o nome aqui em respeito até a Auriverde, mas todos sabem a minha posição em relação à emissora que faz assessoria de imprensa extraoficial com dinheiro da Secom, que tentou o tempo inteiro atacar o Elon Musk, dizendo que ele cometeu um gesto nazista, quando ele lançou o seu coração em direção à plateia. O jornal, por exemplo, tanto o telejornal principal dessa emissora, quanto o jornal impresso e a sua versão digital, esconderam a frase do Elon Musk, e alguns comentaristas chamam ele de bilionário mimado, sendo que é, talvez, um dos maiores empresários e defensores da liberdade do planeta. Comprou uma plataforma para torná-la livre de interferência de uma agenda progressista, woke de esquerda, leia-se. Então, o que a gente assiste é uma tentativa de criar cortinas de fumaça para dizer que essas pessoas são desumanas, como você utilizou, são os vilões da humanidade. De alguma forma, isso pegou na época da pandemia e desgastou figuras tanto de Bolsonaro quanto a do Donald Trump. Não cola mais. Não cola. Aqui no Brasil, por exemplo, nós sabemos o que está acontecendo e ainda temos algum tempo de redes sociais livres, que é por onde as pessoas buscam a verdadeira informação, e os canais independentes, como a Auriverde e algumas outras publicações independentes. As pessoas confiam e elas sabem o que está acontecendo porque elas veem, porque a verdade é exposta a elas. Por que não cobrar os governos do PT quando isso acontecia? Isso acontece desde 1980. Por que não cobrar a Polícia Federal brasileira, que quando faz deportações também algema pessoas? Nós estamos falando de um país que tem na sua memória o ataque às Torres Gêmeas, que partiu de dentro de aviões. Então, como você, pela segurança do cockpit dos pilotos, por exemplo, pela segurança de uma população inteira, essas pessoas precisam estar algemadas, é a lei. Mas aqui não. Aqui é uma tentativa de passar a mão na cabeça. Tem um filme institucional, para finalizar, Pitoli, rodando do governo, dizendo, ali tem crianças, ali tem... É um absurdo. Ali também tem pessoas que foram condenadas por lavagem de dinheiro, pessoas que respondem por homicídio culposo. Tá tudo ali naquela lista. Tudo misturado. E aí você precisa proteger essas pessoas. E a algema vira o símbolo de um governo opressor. Né? Então, eu só acredito que as pessoas sabem o que é que está acontecendo, que o vento virou. Né? As coisas mudam de lugar ao longo da história.